Olá, Júlio. Estamos com a voz de fim de semana. É, voz forte. Está forte, está forte. Quando eu era puto não dizia os Zés. Eu lembro-me dizia disso. forte, Não me lembro disso, repara. Eu não me lembro disso de quando o Júlio era pequenino. Não, isso não se lembra. Não, mas lembro-me do Júlio contar. Eu gosto, por acaso gosto muito, já lhe disse, acho eu, que já construí várias imagens do seu universo familiar pelas coisas que me vai contando a mim e a toda a gente que nos ouve. Mas eu gosto muito já de imaginar essa casa onde cresceu, o seu pai a ler o jornal na banheira, nos seus banhos de imersão. Com o seu Martini. E o cigarro era. Punha o Martini num equilíbrio assaz instável na beira da banheira e fumava alegremente, não é? E depois, como já lhe disse, aparecia a minha mãe em tromba, pá, e dizia: essa água já está fria, sai daí, vais ficar doente. E pronto, e eu, como era a regra, obedecia. Saía. Mas sabe, você fala das questões familiares, sabe que há coisas que vêm assim de décadas, pronto. A Inês também pode dizer de 2 décadas atrás, também já tem direito, não é? Mas eu digo do dobro, não é? E mais, quando eu e o Júlio estávamos em Évora e íamos começar, e estávamos nos bastidores, eu tive uma sensação estranhíssima, sabe? E que me apanhou de surpresa. Que foi lembrar-me quando eu estava nos bastidores com a minha mãe. Quando a minha mãe ia atuar. E eu ficava nos bastidores a ver. E de repente, não é? Tive aquela sensação de uma saudade imensa, não é? E ao mesmo tempo, como o menino da mamã, não é? A sensação é, pá, como seria bom tê-la aqui agora. Aliás, escrevi isso no Facebook. Como seria bom tê-la aqui agora, ela a piscar-me o olho e dizer vai correr tudo bem, não é? Porque qualquer um de nós era tímido e, portanto, ela saberia que também me saberia bem, digamos assim, uma palmada no ombro. Semana passada deixou-me aqui a imagem mais ternurenta. Eu andei com isto dias, que eram os vossos beijinhos à esquimó. É verdade, é verdade. É verdade. Pequenas fotografias que se deixam escapar na rádio. Na rádio não se vê, mas é possível imaginar. E é tão bom, não é? Ora, diga. Ora bem, hoje coube-me a mim escolher... Exatamente. E, portanto, eu hoje vou acenar com a cabeça e fazer aquela coisa agradabilíssima que é... Não faça isso. Não faça isso, até porque eu não estou muito capacitada das cordas vocais. É verdade. Você está acatarrada, não é? Estou. Bom, hoje trouxe um poema do António José Forte. O António José Forte, alguém que pertenceu ao famoso grupo do Café Gelo, poeta ligado ao movimento surrealista, com um pormenor muito engraçado que eu não sabia. Isto também me encheu de ternura, porque foi muito importante na minha vida quando cresci em Mindelo. Este homem, este poeta, foi funcionário da Fundação Calouste Gulbenkian, onde durante mais de 20 anos desempenhou as funções de encarregado das bibliotecas itinerantes. Ora, os meus livros, as centenas de livros que eu li, devo dizer que já não os leio como pude ler quando tinha tempo para isso, na infância e na adolescência. Eu falo muitas vezes disto, da importância extrema que esta biblioteca itinerante teve na minha vida e do meu irmão, quando aquela velha carrinha de chapa ondulada chegava a Mindelo, a alegria que para mim era ir entregar e requisitar com a velha bique presa a um fio uma nova fornada de livros. Devo dizer, e porque me trouxe também essa imagem do seu pai na casa de banho, muito tempo na banheira, eu ficava tão feliz com os livros que ia para a casa de banho e ficava a ler, e o meu pai chegava... meu pai sempre com esta poupança de energia, chegava lá e dizia: Inês Maria, já acabou o teu tempo, e apagava-me a luz e eu ficava na casa de banho às escuras com os meus livros. Bom, e como eu costumo dizer, eu, por causa desta biblioteca itinerante da Gulbenkian, li desde, sei lá, o Babar, o Elefante Babar,
até aos Dostoiévskis. O que aparecesse morria, não é? Pronto. Não, e sobretudo, Júlio, era a curiosidade Claro, por descobrir o mundo, não é? claro. Nós estávamos ali afastados realmente do mundo, não é? Pois. Foi importantíssimo e, portanto, de repente descubro que este homem, com a poesia reunida em Uma Faca nos Dentes, que tem um prefácio do Herbert Welder, de repente descubro que este poeta foi funcionário das bibliotecas itinerantes, encarregado neste caso. Bom, e hoje temos aqui um belo poema a roçar esse surrealismo, não é? Evidentemente. Não sei se o Júlio quer ler. Pois, ele é curtinho, não é? E chama-se mesmo poema. Há alguma coisa onde tu parada fosses depois das lágrimas uma ilha, e eu chegasse para dizer-te adeus, de repente, na curva de uma estrada. Há alguma coisa onde a tua mão escrevesse cartas para chover, e eu partisse a fumar e o fumo fosse para se ler. Há alguma coisa onde tu ao norte beijasses nos olhos os navios, e eu rasgasse o teu retrato para vê-lo passar na direção dos rios. Há alguma coisa onde tu corresses, numa rua com portas para o mar, e eu morresse para ouvir-te sonhar. É tão bonito. É assim, o que se chama cozy, os ingleses têm isso, não é? Qualquer coisa de pequenino, confortável, não é? Pronto. É assim. Olha, o Gonçalo M. Tavares tem um poema que se chama Os Berlindes. E este poema, a imagem que surgiu, é assim como um berlinde, que nos fascina quando somos crianças, com aquelas cores irisadas, não é? E depois, não sei se ainda jogou com isso, mas depois havia aqueles maiores que eram chamados abafadores, os berlindes, não é? E jogava só berlinde, tentando caçar os outros, não é? Não sei se ainda há alguém a ligar aos berlindes. Não faço a mínima ideia, não faço a mínima. Uma coisa lhe garanto, mas se calhar o defeito é meu, já não me lembro de ver um berlinde. É verdade, é verdade. Isso já não me lembro, não é? Bom, temos aqui um poema de amor, não é? É. E onde, evidentemente, pronto, você o disse, ele dá largas à imaginação sem demasiadas preocupações em que as coisas encaixem muito, tipo legos, digamos. Bom, eu devo dizer-lhe, já lá chegaremos, mas Sim. eu adoro esta ideia numa rua com portas para o mar. É lindíssimo. Lindo, é lindo. É. Porque se não há uma imagem de liberdade, não sei o que é que será. Não é? De liberdade, de abertura ao mundo, de futuro, de viagem até. Já é bom andar pelas ruas. Você sabe o meu vício. Não é? Para mim, viajar é andar. Nas cidades mesmo. Não estou a falar da província. Estou a dizer nas próprias cidades. Não é? Eu ando, basicamente. Mas aqui é, além das ruas, é o mar. E o mar, que diabo, quer dizer, quer se queira, quer não, há sempre a promessa, não é, de um vento a favor e de velas enfunadas. Agora, quando ele diz alguma coisa onde tu parada fosses depois das lágrimas uma ilha, a imagem é bela, não é? Porque o que é uma ilha, por definição? É um pedaço uma de terra cercado por água, não é? Todos nós empinámos isso, Então, não é? sim. E repare... Depois havia as penínsulas, essa coisa toda. Diga, desculpe, não, interromper. pensar num pedaço de gente cercada por lágrimas? É. Ele diz, depois das lágrimas, e aqui uma imagem que poderíamos ter ela chorou tanto que ficou completamente rodeada de água, de lágrimas. E ele depois diz, e eu chegasse para dizer-te adeus, de repente, na curva de uma estrada. E isto aqui foi uma delícia por causa da Associação Livre, porque logo nestes primeiros versos, e eu deixei-me vulgar, eu acho que é o que melhor se pode fazer. Eu diria com a literatura em geral, não é? Mas com a poesia, então, para mim é obrigatório. E com esta história de tu seres uma ilha, sabe o que me veio imediatamente à cabeça? Uma velha canção, que você é muito mais a sua área do que a minha, uma velha canção de Simon and Garfunkel, I Am a Rock,
em que eles cantavam I am a rock, I am an island. E aí o contexto, digamos assim, é um contexto defensivo. A canção, como é evidente em termos de letra, é Paul Simon, era ele o homem que arregaçava as mangas, ainda hoje, não é? E alguns dos versos são extraordinários porque ele diz, na minha opinião, a letra é magnífica, mas numa determinada altura ele diz: e um rochedo não sente dor, e uma ilha nunca chora. E isto é muito bonito porque estamos a pegar num poema em que, em teoria, o que nós temos é uma ilha que se forma por causa precisamente do choro, das lágrimas, não é? Quase como se disséssemos, esta mulher ficou, olha, a expressão popular é essa, banhada em lágrimas. Sim, mas agora estava a pensar se Sim. ela, depois de ter chorado tudo, estaria a salvo nessa ilha, não é? Aí está. É por isso que a frase, estou de acordo consigo, a mais bela, provavelmente, de todo o poema é das ruas com bordas para mar. Mas a frase é uma frase de abertura. E, portanto, ela pode estar a salvo e depois ele vai chegar para dizer adeus. E nós podíamos ficar à espera, não. Ele chega para que as coisas corram bem. Não. Ele chega e vai dizer adeus. De repente, ainda por cima. E depois qual foi a minha segunda associação? É que depois ele diz, na curva de uma estrada. E pronto, não vou esconder esta cabeça que já está assim um bocado a funcionar ao ralenti. Mentira! E eu pensei assim, Júlio, de onde é que isto vem? E, fiel ao meu método, disse, não penses mais, quanto mais tentares, menos lá chegas. E depois, é muito habitual que esse método funcione. E de repente eu pensei, isto, estás a pensar nisto por causa de Pessoa. E é verdade. Porque Pessoa, através de Alberto Queiro, tem uma coisa lindíssima que se chama Para Além da Curva da Estrada. Quero ver como vai, é assim. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço. E talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. Este maroto brincava connosco. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Desconfio que este verso você assinava por baixo. Porque você é, sistematicamente, e é magnífico, uma adepta do Carpe Diem. Temos aqui razões suficientes para estarmos felizes, ou pelo menos tentarmos, etc, etc. E ele diz, há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Eu gosto de estar no meio dessa estrada, confesso. Mas isto é uma delícia porque e pronto, como sabe, Pessoa nem sequer é o meu poeta favorito, não é? Mas isto é uma delícia porque é o gênio a brincar com as palavras. Olha, como se fossem berlindes, se quiser. E a divertir-se extraordinariamente e, ao mesmo tempo, a fazer passar uma mensagem que é uma mensagem poderosíssima. Porque nós, muitas vezes, infernizamos a vida com coisas que ainda não aconteceram, que nós nem temos a certeza se lá estão à nossa espera ou não, e nós soamos em bica numa contagem decrescente que pode ser completamente injustificada e falsa. E é o que ele está a dizer. Se depois da curva da estrada houver coisas com que eu tenho de me preocupar, eu preocupo-me. Eu estou antes da curva da estrada. E antes da curva da estrada, a estrada não tem curva. Estou numa reta.
E, portanto, não faz sentido nenhum estar a fazer. E pronto, e assim você já viu Eu como acho, é que... já agora Sim. que o Júlio falou dessa coisa do Carpe Diem, eu acho que o Júlio também passou a aproveitar muito mais Ai, esse sem bocadinho dúvida da nenhuma. estrada onde... Sem dúvida nenhuma. Mas aí é assim. Aí eu estou claramente em desvantagem em relação a si. Eu, na sua idade, não tinha a capacidade, penso poder dizê-lo ao fim de anos de conversarmos, eu, na sua idade, não tinha a capacidade que você tem de abraçar o momento presente e ser capaz de, mesmo em alturas difíceis, extrair desse momento coisas boas. Eu não tinha. Foi qualquer coisa que foi muito lento em mim. Foi lento. Foi muito lento. Quando é que... É por isso que eu lhe digo, já lhe disse até à náusea, não é? Se não fosse a maior proximidade da morte, atendendo a que eu tenho tido sorte em termos Esta seria a de saúde, melhor idade. eu ficaria agora. Ninguém me apanharia a dizer, pronto, sem querer ofender a crença religiosa de ninguém, mas aparecia-me aqui o arcanjo Gabriel e dizia: pronto, Júlio, olha, isto hoje é um autêntico bodo aos pobres e aos mariolas. Tu, que idade queres voltar a ter? E eu dizia: ai, posso pedir, em termos de idade? Podes. E ficar lá? Podes. Queres ficar nesta? Não pensava duas vezes, não é? Porque estou muito mais pacificado e no que você dizia, por incrível que possa parecer, e você sabe como para mim é doloroso sentir que a minha geração se vai esboroando, sentir as clareiras a formarem-se, etc. Sabe a saudade imensa que eu tenho de pessoas e de coisas, mas sem dúvida nenhuma que em termos de pacificação, de hierarquias, etc., eu não trocaria a idade que tenho por nenhuma das que tive. Não estou a falar para os outros, percebo, não, pelo amor de Deus. Percebo, claro. Sabe que eu acho que a vida nunca nos vai poupar das coisas más, não é? Pois não. Portanto, mais vale reciclá-las. Estamos na era das reciclagens e é importante também que cada um recicle as coisas menos boas com que a vida nos brinda e torná-las em coisas menos más, portanto... Sim, mas, por exemplo, aquilo que... E atenção, Sim. nós fomos todos, ou quase todos, educados para aceitar o sacrifício, o mal, percebe? E às vezes não dar a volta a isso. Bom, mas isso aí leva-nos para outras áreas. E quero deixar bem claro que a esmagadora maioria dos padres e freiras, pronto, dos eclesiásticos que eu conheço hoje em dia, já não cultivam essa visão do mundo. Mas estas coisas não mudam de um dia para o outro. Quer queiramos, quer não, nós somos herdeiros de uma tradição que encara o mundo como um vale de lágrimas. E em que verdadeiramente a mensagem que era passada é o verdadeiro bem em termos de estarmos de uma forma feliz até, porque não empregar a palavra, é no além, é depois. Aqui, o mais provável é que as coisas corram mal. É quase como se nós estivéssemos nesta vida terrena a aguentar para depois termos o direito à vida eterna, percebe? E quer se queira, quer não. Olha, hoje era um bom dia para termos aqui o Padre Anselmo. E quer se queira, quer não, não é? Uma religião que durante tanto tempo sublinhou de uma forma a traço grosso o pecado original, não poderia esperar outra coisa, não é? Quer dizer, a mensagem que se passava para as pessoas é que nós já nascíamos em falta. Não é hoje a que é passada, não é? Mas quer se queira, quer não, a tradição é essa. E, portanto... Tudo isso foi diluindo, é importante dizer. Felizmente. Felizmente, e penso que não estou a agredir nenhum dogma da Igreja. Não é? Hoje, a Igreja valoriza o prazer em geral, e eu estou a dizer em geral porque já ouvi muitas vezes o discurso de elementos da Igreja a valorizarem determinados prazeres, incluindo o sexual. Como compreende, eu já tenho idade para me sorrir quando ouço um padre explicar a um casal que a vida erótica é importante para essa vida de casal e que deve ser cuidada e cultivada. Porque também já tenho idade de me lembrar
da quantidade de pessoas da minha geração, sobretudo mulheres, que abandonaram não a fé, ao menos isso, não é? Que abandonaram não a fé, mas a prática religiosa, chocadas com as perguntas que lhes eram colocadas no confessionário. Claro. Não é? O que é a maneira mais deprimente, penso eu, de abandonar o ritual religioso que se pode imaginar. Porque eu até consigo, já que estamos a falar de um poeta desta corrente, eu até consigo imaginar Deus lá em cima, escandalizado, e a dizer, mas o que é que os meus acólitos andam a fazer? Então, eu ando a perder membros do meu rebanho porque vão para o confessionário a perguntar: o teu namorado mete a mão entre as coxas e coisas semelhantes. E é aí que Deus descobre que tem que se modernizar. Eu até gosto de imaginar que é aí que Deus de vez em quando pensa assim: vou ter que fazer... Vou ter que criar um perfil falso no Facebook. Exatamente, e vou ter que fazer um curso acelerado a alguns destes meninos. Pronto, mas é Repare, Júlio, nós na próxima semana falaremos de um estudo sobre envelhecimento em Portugal e na Europa, que nos diz que apenas um quarto das pessoas com 50 ou mais anos em Portugal olham para o passado com alegria. Isto vem muito nesse sentido em que o Júlio diz faziam-se sacrifícios, não é? Havia uma que ideia... remédio. Porque, repara, as pessoas com mais de 50 anos, é verdade que eu já tenho mais de 17, portanto, não sou, digamos assim, um exemplo típico, não é? Comparar a minha experiência de vida com alguém que tem 51 ou 52 não é legítimo, são 15 anos de diferença. Isso conta muito. Mas se quiser, por exemplo, é evidente que houve pessoas que atravessaram o regime anterior com uma perna às costas e muito bem na vida. Mas, sobretudo, olha, nestes últimos anos de crise, de vez em quando eu entristecia-me porque ouvia pessoas dizerem coisas sem qualquer má intenção, mas em que havia um esquartejar do passado. Aquelas frases de isto é tudo uma pouca vergonha, são todos uns ladrões, pelo menos o Salazar não roubava, naquela altura havia trabalho para todos, e havia pão e mais isto. Bom, em primeiro lugar, o esquartejar está fora de questão. Não é? Uma pessoa não pode estar a fazer um discurso laudatório e de saudade de um tempo, fazendo de conta que nesse tempo, além das qualidades que a pessoa tem todo o direito de considerar que existiam, mas ao mesmo tempo a escamotear que havia uma polícia política, que havia gente perseguida, que havia gente morta, gente presa, etc, etc. Não é? As pessoas têm que apreciar o pacote inteiro. Mas depois há outra questão, que é assim: eu e você temos falado aqui N vezes da geração mais qualificada deste país e que, infelizmente, parte dela foi obrigada a emigrar nos últimos anos. Mas no tempo da outra senhora, como se diz às vezes, o que é que queria dizer a expressão partir a salto? Quantos milhares e milhares emigraram desta terra sem querer? Uns emigraram por razões políticas e, portanto, foram pedir asilo para não serem presos. É verdade. Mas os milhares e os milhares que emigraram para ir ganhar a vida. E, portanto, esta geração mais velha também conheceu tempos muito difíceis. Como alguns ainda hoje me dizem, os tempos de ir para a escola com uma cebola. A rilhar uma cebola. Sim. Não é? E, portanto, esses, quando lhes perguntam pelo passado, se a cabeça ainda recorda bem, não podem dizer que o passado foi muito feliz. Foi um passado de fome para muitos deles. Em termos culturais, foi um passado de analfabetismo de um país. E, portanto, as recordações não são muito boas. Espero ter tempo de falar disso, porque é um programa curto. E não é só o passado.
é que essa geração, que é uma geração mais velha hoje, nomeadamente a mais desfavorecida, não tem boas recordações e também não está em grande forma no presente. Porque o presente não tem sido meigo para eles, não é? Porque ficaram marcas e porque o presente não lhes deu a possibilidade de as reverter, digamos assim. Tem toda a razão. Inês, quando nós lemos e ouvimos que gerações mais velhas, alguns dos seus homens e mulheres, chegam ao ponto de abandonar instituições onde estão e sentem-se bem, para com esse dinheiro sustentar descendentes que estão desempregados. Convenhamos que alguém que trabalhou a vida inteira e que depois pensou, agora vou envelhecer de uma forma minimamente confortável, não estou a dizer com luxo, esses não são de luxo, mas uma forma descansada e minimamente confortável, e de repente, e não estou a dizer que não seja como tu gosto, e de repente são forçados a voltar a uma situação em que são responsáveis, nem digo pelo bem-estar, é pela sobrevivência de filhos e netos. Quem diz isso, diz as vendas por aí, à surrelfa, à socapa, das pratas da família para pagar estudos, etc. Ora bem, de uma pessoa que às vezes, porque também os tempos eram outros, Inês. Hoje em dia, umas vezes obrigados, outras vezes por opção, e eu acho magnífico quando é por opção. As pessoas dizem assim, bem, eu se calhar vou ter 3 ou 4 empregos ao longo da vida. E quando é por opção, eu acho ótimo. A pessoa de repente apetece-lhe e lança-se noutra direção. Acho que é um sinal de juventude de espírito. Mas no antigamente as coisas não eram assim, Inês. No antigamente as pessoas tinham um emprego e a visão de futuro era vou ficar neste emprego, cuidado, não estou a dizer que não houvesse a possibilidade de progredir naquela profissão. Não é? E depois chega o tempo da aposentação. E isso era mais ou menos garantido. Eu diria mais do que menos. E hoje temos uma geração que de repente diz assim, mas espera aí. Mas então, e os cortes nas pensões? E isto, e aquilo, e aquilo outro? Eu não estou a falar em nenhum grupo político em particular. Estou a falar de pessoas cujas expectativas, mais que justificadas, de repente se transformam num contar ansioso de tostões, se me permite falar em moeda antiga. E que nunca lhes tinha passado isso pela cabeça. Lembre-se, por exemplo, que nós já dissemos aqui num programa, citando, que isso, em termos de surpresa, tinha sido até pior para uma determinada classe média, incluindo alta, gente com os seus pequenos negócios lucrativos, etc., e que, de repente, se tinham visto numa situação que nunca lhes tinha ocorrido. Porque, infelizmente, quem é pobre está habituado a ser pobre e ser um bocadinho mais pobre, às vezes, praticamente não faz diferença. Já se está em tais níveis, permita-me até o termo, de falta de dignidade humana. Não é? Agora não. Nesse programa nós citávamos um artigo sobre pessoas de classe média alta e que, de repente, por falências, por isto, por aquilo, por aquilo outro, estavam na penúria. E isso é muito complicado. E, portanto, esperar das pessoas que as recordações sejam muito boas e que depois isso se articule com um grande otimismo no presente, se calhar exigir-lhes demais. Sim. Não é? E, sobretudo, nós, a quem a vida, mesmo assim, corre bem, ou razoavelmente, no meu caso, a falta de pudor ainda seria maior, atendendo a que sou mais velho, atendendo a que, quer queira, quer não sou um milionário, mas tenho uma vida desafogada. Não é? Portanto, temos que ter muito cuidado quando avaliamos o discurso das pessoas. Significa isto... E sem lhes poder exigir mudanças repentinas, não é? Verdade. Claro. Significa isto que nós, portugueses, não temos de vez em quando uma certa tendência
para ter um discurso melancólico, se calhar é a palavra. Bom, mas isso aí basta atravessar a fronteira, não é? A Inês sabe tão bem como eu, não é? Você vai a uma dessas espantosas praças, sei lá, vai a Salamanca, que é talvez a praça que eu gosto mais em Espanha. Gosto muito de Santiago, mas Santiago é porque tem um significado simbólico extraordinário, tal, mas Salamanca acho que tem o tamanho ideal, é assim, uma perfeita delícia. E você, a 60 ou 70 quilómetros de distância de Portugal, você encontra fins de tarde com o pai, a mãe, os bebés nos carrinhos, tudo nas copas, etc, etc. Depois a malta vai jantar e depois, estando num tempo razoável, à meia-noite a malta anda toda na rua. E hoje em dia você encontra isso em Portugal, mas é movida e tal, não é a mesma coisa, percebe? É juventude, basicamente. Juventude em sentido lato, não é? Quer dizer, com a minha idade, um tipo de 30 e tal anos é um jovem, não é? Mas o que é impressionante em Espanha, porque é realmente cultural, em contraste connosco, é serem as várias gerações. Que está tudo na rua. E que há um ambiente muito mais, digamos assim, festivo do que alguma vez existiu em Portugal. Eu isso aceito, sem problema nenhum. Como é que se explica? Não tenho explicação para isso. A malta pode explicar não explicando. Quer dizer, pronto, nós somos mais melancólicos. Pronto, e depois? O que é que isso tem a ver? É o gene ou é a qualidade da água? Não é? Nós podíamos dizer, olha, a água... qualidade do vinho não nos podemos queixar. Não, disso não nos queixamos. E olha, vou-lhe dizer, não sendo um especialista, mas em contrapartida, como sabe, eu adoro Espanha. É assim, venham os espanhóis que quiserem com as garrafas deles, que eu peço aos meus amigos e vou com as aqui de Portugal. E não tenho medo nenhum de comparações. Isso lhe garanto. Pronto. Mas a malta diz assim, pois, em Lisboa a água é mais calcária do que no Porto. Pode ser que isso faça aos lisboetas mais isto ou mais aquilo. Com toda a franqueza, é preciso ter muita fé. Não é? Portanto, não sei, não faço ideia. Não é? Porque, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, a herança árabe. E os espanhóis? A herança árabe e a Andaluzia. Com aquelas castanholas todas, mais os folhos, mais os sinais na cara antigamente, não é? Que elas tinham todos aquele sinal na cara, etc. E aqueles também não têm sangue árabe. Não? Pois há coisas que se calhar que não se explicam, sobretudo assim rapidamente, não é? Não é possível. Por exemplo, é verdade que essa história de nós reivindicarmos que a palavra saudade só existe em português e mais isto, mais aquilo, no mínimo assaz duvidoso. Mas em contrapartida, termos como canção nacional o fado, isso tem que dizer alguma coisa a nosso respeito. Mesmo que, atenção, também é importante dizer isto, e daqui a uns anos já vamos poder falar do fado de outra forma. Ah, pois. Porque o fado mudou muito. Exatamente. O fado passou daquele... O fado sempre oscilou entre o tom lamuriento, não é? E aquele lado mais quase revisteiro, não é? Sim. Bom, Mas, veja, a própria Amália. Quando a Amália cantava lá as tabuinhas, aquele fado não tinha nada de faca e alguidar, etc. Mas o fado, como se antigamente o fado indunca, não é? O fado retinto estava longe de ser uma canção alegre. mas mudou também, não é? Mudou, tem vindo a mudar, claro, como o próprio país tem vindo a mudar. Mas repara, no antigamente, compare o fado e as sevilhanas. Não é? E agora chega um sueco, você põe as sevilhanas de um lado, não é? E põe do outro lado um fadista ou uma fadista. E depois pergunta assim, olha, eles são de países diferentes. Que país destes dois é que acha que eventualmente tem uma maneira mais alegre de encarar a vida? Acha que o sueco se ia enganar? Não ia. Porque o fado, na realidade, as próprias letras do fado clássico não eram propriamente alegres. Você hoje em dia, e depois isso é até muito curioso, não sendo eu um especialista, é muito curioso porque de vez em quando há tensão. Porque há pessoas que têm uma visão purista, digamos assim. Neste caso, do fado, porque isso acontece na arte em geral, acontece
se você quiser até nas próprias tradições, etc., têm uma visão purista e podem dizer, mas isto é bastardar o fado. Até na maneira de vestir. Como sabe, há essa corrente, não é? Claro, eu lembro-me de haver pessoas escandalizadas quando começaram a aparecer fadistas que estavam vestidas como qualquer outra pessoa para cantar o fado. Ou alguém de jeans a cantar fado. Eu ouvi pessoas dizerem, mas isto é um sacrilégio. Hoje em dia, você ouve isso? Não, já não ouve. Pelo menos num discurso maioritário. As pessoas preocupam-se com a qualidade da voz da pessoa, com a qualidade da interpretação, etc. É diferente. Olha, e como é que nós chegamos ao Carpe Diem e depois ao fado? De onde é que vinha em relação ao poema? Não faço a mínima ideia. Só demonstra que somos nós. Porque às vezes nós estamos aqui há tantos anos, pode haver ouvintes que dizem assim, eles de vez em quando metem 2 computadores, já os programaram, com os programas todos, e eles não estão lá. Pronto, quer dizer, perdermos desta maneira, não há computador nenhum que o consiga fazer. Portanto, somos nós, em carne e osso. Talvez... E vamos tentar acabar o poema. Portanto. Faltam 10 minutos. Jesus. Bom, talvez no facto dela ter chorado tanto que se fez em ilha, agora Sim. terá sido a partir daí que chegamos, não me lembro. Não sei, podemos ter outra hipótese. Ela chorou tanto que deu curto-circuito na minha cabeça e aconteceu tudo e mais alguma coisa a partir daí. Há alguma coisa onde a tua mão escrevesse cartas para chover. Muito bonito, não é? Lembre-se dos feiticeiros, não é? De Rainmakers, aqueles que dançavam para fazer chover. Esta escrevia cartas para chover. E eu partisse a fumar e o fumo fosse para se ler. Bonito. Muito bonito Não é? mesmo. Por exemplo, nós ouvimos de vez em quando no amor uma expressão lindíssima que é eles entendem-se por sinais de fumo. Que é a questão da intuição. Sim. Não é? Bom, e já que eu falei dos feiticeiros, os índios comunicavam por sinais de fumo. É bom não esquecer isso. E no fundo, entre aspas, liam-nos. Não é? Bom. E há pessoas Sim. Para quem isso basta. Ou seja, o entendimento é tão simples, não é? Às vezes é assim que se descobre que está ali a pessoa que amamos, porque não é preciso muito, bastam pequenos sinais de fumo ou não. Isso é uma sensação inexplicável, que para falar com toda a franqueza eu acho quase criminoso tentar explicar, e que é insubstituível. Quando nós temos a sensação que o outro intui em nós e nós intuímos no outro. Que é o que as pessoas dizem, eles nem precisam falar. Não é? É isso mesmo. É. Isso é uma delícia. Pronto. Alguma coisa onde tu, ao norte, beijasses nos olhos os navios e eu rasgasse o teu retrato para vê-lo passar na direção dos rios. Eu aqui fiz uma associação completamente primária. Pensei assim, olha que bonito. Porque ele disse, beijasses nos olhos os navios. Os navios estão no mar. E ele depois diz, e eu rasgasse o teu retrato, o que em princípio é um sinal ou de zanga, ou de afastamento, etc., mas para vê-lo passar na direção dos rios. Onde é que vão ter os rios? Ao mar. Onde estão os navios? Pronto, talvez eu esteja a ter uma leitura otimista, não é? Mas é a sensação, e isto aproximá-los-ia também. E depois, para terminar, há alguma coisa onde tu corresses, e lá vem o nosso verso favorito, numa rua com portas para o mar, que é um espanto. Não é? Numa rua nós temos portas para espaços fechados, em princípio, para casas. Não estou a dizer que as casas não possam ser maravilhosas. Não é? Imagine-se no Passeio de Gracia em Barcelona, não é? A abrir portas para as casas do Gaudí. Vamos lá todos que nem gingas. Não é? E com enorme prazer, e eu já repeti N vezes. Mas pronto, quer se queira, quer não, as portas em princípio são para casas. Ele não. Parece um daqueles cenários de Hollywood. Você abriria as portas e do outro lado, pronto, vou fazer um esforço. Haveria 1 metro de areia, você sabe que eu não gosto de areia, e logo a seguir o mar. E depois é curioso o fim, porque ele diz, e eu morresse para ouvir-te sonhar. Que evidentemente está aberta a todo o tipo de interpretação, até à interpretação de que ele pode ter escrito pelo prazer da frase.
Não é? Porque nós vivemos obcecados pelo significado. Pois é, O Júlio. que é que isto significa? Exatamente, não é? tem toda a razão. Não é? E porquê é que havemos de o fazer? Não é? Porquê é que os homens do surrealismo se divertiam tanto com a escrita automática, etc? Porque não era o sentido, era a tentativa, digamos assim, de ver o que é que jorrava espontaneamente. Não é por acaso que houve um affaire amoroso, não é, entre o surrealismo e a psicanálise. Por causa da Associação Livre da Psicanálise. Não é? Por exemplo, Dalí foi visitar Freud. Não é? Que aparentemente ficou assustadíssimo, não é? Porque apareceu-lhe aquele tipo com aqueles bigodes, com aquela paixão toda. Freud não era nada para essas coisas. Reconheceu, não é, que o tipo era provavelmente um gênio, mas ficou um bocado intimidado. Portanto, este homem o que está a dizer é: e se eu morrer, consigo ver-te sonhar? E eu duvido que você não adivinhe imediatamente uma reticência minha, que é eu dizer, eu contar-te os meus sonhos é uma coisa. Tu conseguires ver os meus sonhos é uma invasão da privacidade. Os meus sonhos são privados. Não é? Mas, por outro lado, lá está. Isto pode ser escrito como, que é uma imagem bela, que é, para tudo há um preço. E para o cúmulo da intimidade, que é o ver o que tu sonhas, o preço seria o morrer. Bom, na linguagem do amor, é claro que às vezes, para não dizer muitas vezes, com algum exagero à mistura, ouve-se as pessoas dizer eu morria por ela, ou morria por ele. Pronto, normalmente é uma afirmação enfática que não verdadeira. Não é? Não se morre assim com demasiada facilidade. Mas é a mesma noção, digamos assim, deste entrelaçar clássico entre duas palavras, que é amor e morte também, que também nos levaria longe. Bom, Júlio, vamos... que nos trouxe? Trouxe-nos algo muito coerente. Deixe-me só lembrar que o António José Forte morreu muito novo, morreu em 1988, com 57 anos. Fez parte então deste grupo do Café do Gelo. Muito se devem ter divertido estes surrealistas, não acho? Não duvido. E nós hoje resolvemos trazer, para além do poema do António José Forte, que está reunido então neste livro Uma Faca nos Dentes, com prefácio do Herberto Helder, resolvemos trazer também o Vitorino, com a sua famosa Leitaria Garrett, que é um poema do António José Forte. Portanto, vamos por isso é que eu dizia que você não podia ter sido mais coerente. Vamos até à leitaria? Vamos até à leitaria, embora eu seja, como sabe, alérgico, não é, aos produtos lácteos, mas pronto, uma vez não são verdes. Eu leite também não é o meu forte, para utilizar o nome do poeta António José Forte. Leite não é o meu forte e não o bebo, mas... Vamos pedir um negros. Beijinho. Beijinho, até amanhã, Júlio. No chiado à tardinha às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses. Ai, madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Tão carcaça veste muitas chitas. Diz olé para o Monte Fiorino. Leitaria Garrett, dá cá o pé, ai tira a mão, João da coxa doce, já está, antes não fosse, o Saricote foi parar a Marques, lá para as belas artes, assim mesmo é que é, diz o progresso, chaco com torradas, João, para onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou. Linda mocidade, foi-se o sol embora, fica-me a saudade. No chiado à tardinha às vezes, sorridentes vão de mão na mão.
faço indigestão. Ideal das empregaditas, a Finória vai um figurino, com carcaça veste muitas chitas, diz olé para o Montefiorino. Leitaria Garé, na Caupé, vai tirar a mão, João da coxa doce, já está